Quais são os maiores desafios que as pessoas enfrentam ao lidar com os toys? Falta de informação. Vou dar um exemplo prático e a partir dele eu explico. Uma cliente, ela tinha um comércio. Nesse comércio, se eu não me engano, era um escritório. Veio uma conta de luz de R$18 mil. Nossa. Só tinha computador, ar-condicionado e etc. Desesperada, ela foi procurar o que tinha acontecido. O antigo inquilino devia várias contas e o relógio dele estava irregular. Um dia, a concessionária de energia elétrica resolveu ir lá, lavrar esse toy. O que acontece? Para a lavratura do toy, ele precisa cumprir uma série de requisitos técnicos. Um desses requisitos técnicos é que o cliente acompanhe e seja explicado, olha, está sendo uma revisão porque a gente acha que está tendo um problema de furto de energia, etc. Até para o cliente poder explicar se houver algum tipo de irregularidade e como que essa irregularidade aconteceu. Pois bem, isso era março. Lavraram esse toy sem ela saber, sem nenhum tipo de informação. Ela nem sabia que tinha tido essa vistoria. Pois bem, quando em novembro chegou esses 18 mil na conta, e não só isso, eles chegaram lá com a polícia, dizendo que estava havendo furto de energia, etc., sem explicar absolutamente nada para essa cliente. Pois bem, outra irregularidade em relação ao procedimento do TOI é que conta de luz é uma coisa, termo de ocorrência de infração é outra completamente diferente. Você não pode ter os dois juntos cobrados na mesma conta. Isso é completamente irregular. E é o que eles sempre fazem. Pegou esse valor e dividiu em 10 vezes, 18 mil de 1.800. A maioria das pessoas não tem 1.800 para dar parcelado. Aí começaram para além da delegacia e tudo, a ameaçar ela de corte de luz. Você não pode ter a luz cortada por termo de ocorrência de infração. Em hipótese nenhuma. Você pode ter a luz cortada porque você não pagou o consumo. O termo de ocorrência de infração, quando regularmente feito, ele pode ser cobrado? Pode. Mas ele não pode nem ser cobrado junto. Então como é que eles vão cobrar? Pode negativar o nome da pessoa, pode fazer de diversas outras formas. Por quê? Entende-se água e luz como serviço essencial. Você não pode viver sem água, sem luz em casa. E nesse caso, se eu não me engano, para além disso, ela tinha os remédios na geladeirinha do escritório, que estragaram todos. Você não pode viver sem serviço essencial. Então, a lei guarda de forma especial esse tipo de serviço. E a mesma coisa, seguindo o mesmo raciocínio, com outras particularidades, segue a água. O que acontece? Eles fazem da mesma forma. Só que, como é para água, tem algumas... A palavra me fugiu. Particularidades? Isso, no seguinte sentido. Agora eu vou dar um exemplo de uma outra cliente, nesse caso, para a parte de água. Uma casa, 2 quartos, porém, mora só um casal. Aí tem aquela faixa de consumo, 10, 20, 30 e por aí vai. Geralmente um casal consome na faixa de 10, que é 130 e pouco, às vezes R$160. Pois bem, chegou um auto de infração para esse casal de R$1,5 milhão. Nossa. Aí a cliente foi reclamar na concessionária. Não tem como eu gastar R$1,5 milhão, eu não tenho um parque aquático, não tenho nada desse gênero que vá provocar esse consumo. Aí vem, e eles mandam sempre a mesma carta. A concessionária procedeu verificação e está tudo certo do seu portão para fora. Provavelmente foi um vazamento do portão para dentro. Vazou uma cachoeira, não é possível. E eles sempre imputam ao cliente a palavra me fugiu. A culpa.
Eles sempre imputam o cliente a culpa por possível vazamento. E, na maioria das vezes, não tem vazamento. O que acontece? Existem bolsões de ar nos canos e, por muitas vezes, esses hidrômetros rodam no ar, não na água. Não foi efetivamente consumido e o cliente, na boa fé, vai até a concessionária, tenta resolver, eles dizem não. Com certeza o problema foi da porta para dentro, sem proceder nenhum tipo de verificação. Essa é uma particularidade da água. Agora, uma coisa em comum entre água e luz. Vocês sabiam que vocês não podem ficar mais de 24 horas sem o fornecimento desses serviços? Por quê? O que acontece? Mais uma vez, a gente entra em serviço essencial. Serviço essencial, você não pode ficar desabastecido. E um exemplo desses de ficar muito tempo. Uma família, marido e mulher, e as duas sogras moram. Uma com 90, outra com 94. Imagina uma pessoa ficar mais de 24 horas sem luz nessas condições. E aconteceu. Acontece demais. O advogado ele entra para defender contra esse tipo de irregularidade, contra esse tipo de injustiça. Porque como eles detêm um poder econômico muito grande, às vezes o cliente ele fica vulnerável aos mandos e desmandos da concessionária.